Bem-vindos ao Goze Fêmea number 24 ou 25? 25. É que às tantas a pessoa perde-se. Portanto, é o nosso 25º. Eu sou a Lourdes Cardoso. Eu sou a Sheila Antunes. Teve tão natural. Então, para vocês que vivem debaixo de uma pedra e que ainda não perceberam que a Renata não está, levam um cartão vermelho, porque se não sabem disto é porque não viram o programa passado. Okay. E 2, não desesperem, a Renata vai voltar, mas até voltar, ela agora está a apanhar frio em Lisboa, e até a Renata voltar nós vamos ter uma convidada por semana para nos falar do tema. E são convidadas que têm sempre propriedade para falar de tal. E então, hoje o nosso tema são as artes, não é? Os outros tipos de arte menos conhecidos ou menos, com menos protagonismo, não é? E a nossa Sheila vai aqui representar o Clube dos Arquitetos de Interiores. São todos arquitetos, exatamente. Tudo a mesma família, mas tem ali uma água que divide um ponto e outro. Portanto, e ela depois vai falar dessa divisão das águas, não é? E então, é isso, minha gente. Temos a Sheila, que nos traz cor. Adoro esse tom, por acaso. Que nos traz cor, o que faz sentido, porque vamos falar de arte. Mas antes disso, temos as nossas perguntas. E, como tal, gente, eu já vos disse de outra vez, a Renata continua cá. Eu já estava ligado e eu desliguei. Okay. Eu sou a pior com estas tecnologias. Perdoem-me, perdoem-me. E vamos lá ver se a Renata está on. Cá ver. Vai. Pelo menos, pelo amor de Deus, ela está na Europa, gente. Renata! Hello! Olá! Tá boa! Olha, estás muito fresca para quem está no outono. Está bom calor. É mentira! Eu a rogar pragas, a dizer ela está no frio. Frio, nada a ver. Não bateu, não chegou. Calor. Está a fazer um sol. Uau. Sério? Não nada. Tá bem. Yeah. Ok, parece-me bem. Olha, hoje temos a Sheila aqui conosco. Olá, Sheila, muito boa. Olá, Sheila, tudo bem? Tudo Seja ótimo. bem-vinda. Obrigada. Olha, estou aqui na tua almofada. É da Renata esta? És da Renata, o trono. Mas é só hoje mesmo. Deixa eu passar o copo para aqui. Tá bem, eu deixo. Renata, tá bom. Vou fazer bom uso, prometo. Está a trabalhar bem, já começou bem. Renata, pronta para as perguntas? E espera aí, que eu agora fiz aqui porcaria, porque eu agora preciso ler a pergunta e... pronto, então eu estou-te a ver. Ok, Renata, o Carlos Duís pergunta, conseguiriam viver sem televisão? Conseguirias? Sim. Sim, na verdade, quando eu estive no Brasil, durante os 3 primeiros anos, eu não tinha mesmo televisão. A minha irmã foi para lá, falou, como é que não tem uma televisão? Comprou, só ligou quando ela assistiu, quando ela foi embora, nunca mais liguei a televisão. Ah, sério? Então, conseguiria viver tranquilamente sem televisão, mas sem os gadgets, não. Sem telemóvel. Pois isso, Sem na computador. hierarquia. Olha, eu também conseguiria viver sem televisão. Eu quando vim para cá, estava a viver com a minha irmã. Depois quando mudei, passei a viver sozinha, eu estive meses sem televisão. Estava nas calmas, eu só precisava de ter internet. Até porque agora, mesmo com televisão, eu quase não vejo. Vejo Netflix, que pode ser visto no computador, no telemóvel. Então, tudo o que eu faço na televisão, eu posso fazer só com o computador. Eu mal vejo, sim, televisão nacional e não sei o quê. Então, é nas calmas. Sheila? Também. E depois, pronto, nós criativos temos a cabeça por todos os lados. Acordo de Aqui este madrugada, pessoal. fico a fazer anotações, ou seja, a cabeça está sempre a funcionar, então... Não há necessidade. A televisão é... Sorry, tranquilo. Passamos. Ninguém aqui precisa... Vamos deitar a televisão. Coisa. Próxima pergunta. Deixa-me ver. Mas a pessoa devia ter escrito isto. A Ana B, que não diz de onde é, vocês têm a capacidade de perdoar. Estamos aqui nas profundidades aqui do... Tu perdoas?
perdoas, Renata? Eu perdoo. Porque eu pensei muito nessa pergunta e estava a tentar me lembrar de situações que eu me senti de alguma forma, né, magoada e como é que eu lido com isso hoje. Eu considero que sim. Eu acho que é perdoar. Não é perdoar o quê? Não esqueci. Posso até nem voltar a falar com a pessoa, mas tipo, não fico mais a remoer. Não guardas rancor, não guardas rancor. Não. Sheila? Não. Eu perdoo, porque eu acho que é um exercício que é uma benfeitoria para mim. Eu não faço muito... São tão boas pessoas, eu vou dizer uma coisa. Ok. Não, porque às vezes o exercício nem é pelo outro. Às vezes o exercício é mesmo pessoal. Eu acho que é muita carga que levo se não perdoar alguém. Eu perdoo. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou ruim. É assim, eu não tenho meio termo. Eu quando digo, ok, ultrapassei, está ultrapassado, mas também se não me apetecer, eu vou morrer a lembrar-me daquilo que tu fizeste na creche, porque, estás a perceber, eu não tenho meio termo e eu ou perdoo e ultrapasso nas calmas, ou se não perdoo, guardo rancor. Estou a trabalhar nisso. Eu quero ser uma pessoa melhor. mas tenho de evoluir, de atingir o nirvana, mas há certas situações quando eu me sinto muito injustiçada, muito lesada, eu tenho muita dificuldade em ultrapassar. Muita mesmo. Okay. Muita. E eu não sei porquê, mas o karma arranja sempre maneira de me compensar de alguma maneira e eu arranjo sempre um dia e digo, estás a ver? Epá, não sou eu, é o karma. É o universo. I'm sorry. Então, vou trabalhar nisso. Vocês que têm maturidade vão me ajudar, talvez, um dia. Última pergunta. O Migui... Vamos ver. Migui... Eu posso não falar, mas... Ah, é? Epá, vou trabalhar nisso. Eu vou falar com o Migui de Lisboa pergunta quantas mensagens não lidas têm neste momento? Isto é uma pergunta... Perguntas difíceis. Essa pergunta é extremamente difícil. É? Extremamente Porque só sabes contar até 1000. Muito difícil. Eu fui, assim, eu tenho no WhatsApp atualmente, eu tenho 23 conversas. Meu Deus. 23 conversas. Eu não sei se são, de fato, quantas vezes são 23 conversas que marcou. O meu Facebook, o perfil pessoal, não vou conseguir te dizer o número. Ah, pois. É um número que aparece que seja mais. Aparece o dobro e não mais. Porque, e depois tem ainda outras mensagens. Aí tem a minha página. Aí tá. A minha página do Facebook tem, nesse momento, somente 113 mensagens por abrir. Só. Então, isso significa muito. E no meu Instagram, eu não sei quantas tenho. Pois, porque o Instagram não diz o número. Eu não entendo. Eu não entendo. Não marca, as mensagens desaparecem. Então, desaparecem, estão lá no fundo. Não pode escrever. Mas não tem. Pois, Sheila. Eu posso perder amigos nesse instante. Deixa lá. Não, mas assim, tenho que falar a verdade. É muita mensagem por muitos lados. E-mails, são muitas fontes. São muitas fontes. E eu vou às mais objetivas e o que eu tenho de fazer é que é o WhatsApp. E essas aí têm de ser respondidas no momento por trabalho, família, não sei o quê. Do resto, vai fluindo. Quando tens tempo, vais lá ver. Vais ao arquivo. Porque nós estamos agora numa fase em que estamos bombardeados de informação. É demasiado. E às vezes não é por mal. Eu chego ao final do dia, eu todos os dias durmo às 10 da noite. Desligo a internet. Ai, quem me dera. Pessoas que dormem.
tenho de dormir, então olha. Eu não consigo. Não, eu não para consigo. mim, dormir é desligar tudo o que tem a ver com a internet. Ah, pá, eu não consigo. E então, só para dizer que é demais. É demais? Algumas. Bem, eu neste momento, no meu WhatsApp... Eu nem vou contar os grupos, porque as mensagens dos grupos vão sempre às centenas, né? Então, em grupos... Eu não tenho grupo. Eu tenho os grupos que são mesmo tenho de ter, porque há outros que eu acho... Eu de repente vejo, removeram-te do grupo, porque Sim, porque eu não há interação sou fantasma, não é? Então pronto, não contando... Tenho 5 grupos com centenas de mensagens que eu nem sequer coisa, né? Nem me vou dar ao trabalho. Mensagens pessoais, acho que tenho acima de 50. Mas eu não vou mentir, há muitas que eu não abro porque não quero, porque eu não tenho paciência e eu vejo mesmo, quem foi, ok, já sei mais ou menos o que é, não vale a pena. I'm sorry, people. Assim, tenho muitos defeitos, mas a honestidade é uma qualidade que me orgulha. E as pessoas já sabem, não vi, ela não vai responder, não vou responder. No Messenger, são todas, porque eu não abro. Eu acho que abro o Messenger só se vir... que é alguém que tenha o meu número do WhatsApp. E eu vejo, se tu tens o meu número do WhatsApp e estás a mandar mensagem no Messenger é porque foi uma coisa rápida, porque eu não abro, portanto tenho todas por abrir. Todas lá. Instagram, epá, deixa lá. Aquelas azuis arquivadas. I'm sorry, people, eu sou assim. Eu sou muito... Eu não tenho paciência, eu não gosto de falar ao telefone. Não gosto de ficar em comunicações por telefone, não tenho essa coisa. Então, a menos que eu saiba que é importante. Eu penso assim, se a pessoa tiver aí mais de 5 mensagens é porque se calhar é importante. O pior é quando tu abres e são aqueles, bom dia, olá linda, estás aí? 2 meses depois continuou, bom dia, amiga, what? E é isso, não é? Tem pessoas que têm diálogos inteiros que não são diálogos, são monólogos. Sozinhos, tipo, mas tu estás mesmo ali, ele pergunta, se responde, pergunta mais, responde outra vez. É uma coisa do planeta. E a pessoa insiste, tipo, bom dia, ok, estás aí, não sei o quê, não sei... Mas, tipo, não apanham a dica. Se não te estou a responder. Mas pronto, está bem. Ok. Renata, obrigada. Espero que estejas bem. Ainda bem que não está frio. Estava a brincar, ainda bem que não está frio, porque isto não são tempos de gripe. Portanto, protege-te, ok? Vai-te divertindo, vai comendo, essas coisas todas. As restrições do corona. Epá, tentamos. Faço o que pode. Olha, até para a semana. Obrigada, Renata. Aqui está a Sheila. Renata. Beijinho. Beijo, obrigada. Com licença. Adeus. Com licença. Tchau. Ai, pá. É isso, minha gente. Deu. Muito bom. Para vos deixar um bocadinho de saudade e para mostrar que ela continua cá. Como é que é? Perto, mas longe, ou longe, mas perto, ou sei lá, olha, agora não sei. E é isso. Gostaram? Estão esclarecidos? É isso. Vamos ao nosso chá, Sheila. Prontíssima? Prontíssima. Cheers. E é isso, não é? Então, minha gente, como eu disse, a nossa excelentíssima Sheila Antunes, hoje, que está aqui para substituir a Renata, foi a pessoa ideal que nós encontramos para falar disto, que são as artes. Eu não quero ser muito bruta e dizer discriminadas, mas as artes que as pessoas às vezes nem sabem que são artes, não é? E vai vestir a camisola da arquitetura. Já vamos fazer aí uma apresentação profunda, mas antes eu queria só situar-vos. Para não me perder, eu até apontei tudinho para vocês perceberem. Antes de mais, dizer que, não sei se concordas comigo, a minha ideia de arte basicamente é a materialização, ou digamos a expressão física de tudo aquilo que resulta da interação ou entre humanos, ou do homem com o meio. Faz sentido? Tá lá. Gente, eu só não sou artista porque não sei. Não, porque eu penso, todas as artes nas quais
eu penso agora que me lembro, pintura, escultura, arquitetura, dança, resultam sempre de alguma interação, nem que seja na imaginação, Sim. né? Eu acho que é uma forma de comunicação também. É, não é? É literalmente uma forma de comunicação, porque a arte, primeiro, é muito subjetiva. Não temos um conceito de arte igual para todos. Acho que, pronto, levando um bocadinho para a arquitetura, é como dizer, se me fizerem a pergunta ou fazer-se a questão de o que é arquitetura, provavelmente vários arquitetos vão ter várias definições. Dependendo da sua perspectiva, da sua experiência. Da sua experiência, não há, pronto. Eu, por acaso, uma vez fiz um exercício muito engraçado no YouTube, estava a fazer uma pesquisa qualquer e fui a uma associação brasileira que tinha a ver com arquitetura e justamente a pergunta era o que é arquitetura? E fizeram essa pergunta a vários arquitetos e todos eles tinham uma resposta totalmente diferente. Porque quando eu falo dessa subjetividade, há uma subjetividade, sim, enquanto arte, isso falando sobre arquitetura, mas depois temos os aspectos técnicos, obviamente têm de ser respeitados. Para mim, particularmente, a arquitetura, vou focar um bocadinho no que tem a ver com a arquitetura e fazendo esse link com a arte, é a construção de um espaço tridimensional, respeitando regras e normas associados às emoções. Portanto, aí eu já consigo ter a parte técnica, que é a parte da, vou dizer, ciência, e a parte mais artística. Porque tudo o que nós temos a nível da arquitetura são estímulos das pessoas, estímulos da sociedade, estímulos do habitat, né, do espaço onde estamos envolvidos. E então temos essa conexão. Quando falamos de arte de uma forma generalizada, eu acho que conseguimos levar essa definição um bocadinho para todas, seja dança, seja fotografia. Exato. Pronto, como bem explicaste anteriormente, sempre é uma forma de comunicação. Não é? Eu acho que sim. Perceberam porque que, é assim, nós não convidamos pessoas à toa, isto aqui é qualidade, isto é um selo branco, pronto. Voltando um bocado ao início, que eu vos quero explicar, o conceito de arte tem uma base, não é? Que já vimos aqui, porque também é muito difícil objetificar algo que é subjetivo. Então, cada pessoa vai dizer, vai definir arte de uma maneira diferente. Mas aqui a divisão não é subjetiva, a divisão é objetiva, então eu vou-vos contextualizar mais ou menos. Então, nós temos uma divisão entre artes visuais, artes literárias e artes performativas ou performáticas, se quiserem ir mais para o brasileiro. Então, dentro das artes visuais temos desenho, pintura, cinema, arquitetura, cerâmica, escultura, fotografia. Depois temos as artes literárias, poesia, prosa, drama, portanto, tudo o que tem a ver com escrita. E depois temos as artes performativas ou performáticas, que são dança, música, ópera, mímica e teatro. Não sei se vocês já ouviram falar sétima arte, toda a gente diz a sétima arte, toda a gente sabe que a sétima arte é o cinema. Mas porquê que é a sétima arte? Porque existem outras, não é? Então, isto mais ou menos até à sétima é algo universal e taxativo. Primeira arte é a música, a segunda é a dança, a terceira é a pintura, a quarta é a escultura, a quinta é o teatro, a sexta a literatura e a sétima é o cinema. Depois foram sendo acrescentadas outras. A oitava, fotografia, a nona, a banda desenhada, a décima, os jogos eletrónicos. Esta eu descobri a fazer a pesquisa, eu não sabia que era considerado. E a 11ª arte, a arte digital, que agora está cada vez mais em voga. Ou seja, também com a evolução nós vamos descobrindo outros tipos de arte, até porque eu acho que a tecnologia avançando permite-nos fazer mais. Então, obviamente que não poderíamos ter uma arte digital antes de haver a era digital, não é? Então, as artes também vão acompanhando essa dinâmica e essa evolução. Então, espero que tenham pelo menos entendido o enquadramento e o porquê da necessidade de fazermos este programa, porque eu vejo, e vocês também sabem, e a Sheila é testemunha, porque ela representa aqui os arquitetos, é a ordem dos arquitetos hoje. Em muitos sítios, mas principalmente cá em Angola, arte é música. Sim. Arte é música e arte é cinema.
Infelizmente, quando digo infelizmente, não é infelizmente por a arte ser música ou ser Sim. cinema. Infelizmente, Pelas outras que não são reconhecidas. Exatamente. Ou então pensam, não, a arte há sempre, imaginam sempre aí um Da Vinci. sim. Ah, Temos ali uns papéis. exatamente. Então, se não é pintura, é música. E como podem ver, existem muitas outras artes. E eu gostaria muito que no final do programa vocês se sentissem pelo menos tentados a saber mais do resto das artes, a pesquisar, a apreciar, porque isso também se aprende, não é? E a compreender, porque mesmo o que é que isto acontece? Quando toda a gente só se foca num sítio, vemos uma discrepância não só a nível de investimento, né? Como a nível de interesse. Nós estamos eu, a maior parte das pessoas que conheço que se formaram, por exemplo, em arquitetura, fizeram-no ou porque cresceram fora, Sim. ou porque aquilo que procuravam estava lá fora. Porque se não há interesse, se não há investimento, também não vai haver formação. Exatamente. Faz sentido? Faz todo. Pronto, obrigada. Então, Sheila, agora vou-te passar a palavra. Ok. Apresenta-te, já sabem, Sheila, arquiteta, afamada. Não, olha, uma Manda. responsabilidade muito grande. Primeiro, agradecer o convite, né? Porque eu acho que é Uma um honra. assunto muito pertinente, muito pouco falado. Eu sou arquiteta de interiores e designer. É uma mescla de várias coisas. Ok. Né? Pronto, infelizmente não temos essa formação cá em Angola ainda. Espero Ok. que daqui para frente haja. Há muita gente interessada Uhum. em especializar-se na minha área. Portanto, já estou formada há sensivelmente 9 anos. Depois da minha formação, fiz a minha formação fora. Estudei em Buenos Aires, onde vivi durante muitos anos. Aprendi muitas coisas que acho que hoje fazem todo sentido. Tango, aprendeste? Tango, confesso que não foi a minha praia. Não esteve em Buenos Aires, minha gente. Então sais está ali tanto Mesmo. tempo, nem um tangozito básico, uma rosita. Assim, eu conheço ali alguns passitos. É, Estar a nice. dizer com atrevimento que não sei. Tango é toda uma Sim, dinâmica. sim, intenso. É intenso, é calor, é uma coisa assim mais profunda. Mas aprendi muitas coisas que também são de valor. Claro. Sim, de valor no sentido de que hoje, pronto, fazendo também... Não vou comparar porque nós temos realidades completamente diferentes. Mas, pronto, o país onde me formei é muito focado e valorizam muito o facto de serem um país mundialmente conhecido, por exemplo, o tango, que é um emblema, então valorizam muito a arte. Pois. Justamente, é uma cidade onde se respira arte em quase todas as suas vertentes. Portanto, durante o tempo que lá morei, fiz a minha formação académica, fiz outros cursos, vi a necessidade depois de terminar o meu curso de vir para Angola, né, que havia aquela coisa, mas vais voltar e tal. Eu acho que sim, eu acho que quando nós vamos buscar o know-how lá fora, é interessante trazermos para cá e passarmos a nossa experiência. Contribuir, não é? Contribuir também, exato. Então, vim cá para Angola, já participei de algumas coisas sociais. Pronto, já fui convidada para ser oradora de um TEDx, onde falei um bocadinho sobre justamente a arte, Exatamente. o processo criativo, como nós angolanos temos arte no sangue e se calhar não temos as ferramentas para poder explorá-la. Já fiz tive uma marca, tenho ainda, que depois com o tempo vai ter que sofrer algumas alterações de mobiliário de luxo, de alto padrão. Portanto, já estive envolvida em várias questões. Hoje estou mais focada a nível mesmo de arquitetura e design, num estúdio, que é um projeto que já vai há 2 anos, mas depois em outra ocasião eu se calhar conto um bocadinho sobre ele. Acho que hoje é importante falarmos mesmo sobre o foco da questão. Exatamente. Portanto, tenho algum percurso nesta área, falta-me muito mais, quero dar o meu contributo a nível nacional e se calhar mundial. Claro que sim, sentido. temos a certeza que sim. Ai, tomara. É uma grande responsabilidade, mas eu sinto que nós temos aqui muito para dar e para fazer ainda. E levando um bocadinho, fazendo aqui uma separação um bocadinho do que é arquitetura e o que é o design. Portanto, falando em arquitetura, foi como eu disse, a definição é um bocadinho, não vou dizer pessoal, porque há grandes mestres de arquitetura que têm definições muito, muito taxativas, mas
vou falar um bocadinho sobre a experiência. Exato. Né? Uhum. Porque no final do dia, cada arquiteto que tem uma definição vai falando das suas experiências muito Yeah. pessoais. E tudo Daí que ser envolve. arte, gente. Daí ser arte. Daí ser arte. Fora a experiência pessoal, nós temos o próprio consumidor, o cliente. Uhum. Né? Quando nós vamos fazer um projeto de arquitetura, nós temos que ter um briefing, que é a Exato. leitura do nosso cliente. Então, há vários aspectos que têm de ser vistos e têm de ser analisados. Uma coisa é eu fazer um projeto com, um pintor, outra coisa é fazer com um advogado, outra coisa é fazer com um médico. Todos nós temos os nossos estímulos, seja pela nossa profissão, seja pela nossa religião, seja pela nossa cultura. Então, há vários intervenientes que fazem com que um projeto seja personalizado. Portanto, respeita a individualidade, Sempre, não é? sempre. Uhum. Fora essa individualidade, temos aspectos técnicos. Né? Temos que respeitar escalas, temos que respeitar ritmos, temos que respeitar claros e escuros, temos que Claro. respeitar as texturas, por exemplo. Eu acho que o exercício tátil na nossa profissão é muito importante, que é o toque, né? Uhum. Tudo o que eu vou fazer. O toque nem sempre é visual, ou nem sempre é tangível. O toque, às vezes, é pura poesia. Né? É verdade, porque fazemos espaços, falam muito de pessoas, e quando falamos de pessoas falamos de energias, falamos de sentimentos. Então, a arte na arquitetura está tão ligada às emoções que nós temos de captar exatamente tudo o que a pessoa nos quer transmitir. Né? Corrija-me se estou errada, mas agora que tu disseste isso, fez tanta coisa sentido na minha cabeça, porque eu gosto muito de arquitetura, já tinha dito. Há certas obras arquitetónicas, ou mesmo a nível de decoração, às vezes um simples jardim. Tu estavas a falar da questão do tato. Eu ainda iria mais longe e diria toda a sinestesia, em todos os sentidos. Eu às vezes olho para uma obra arquitetónica e consigo ouvir músicas. Sim. Ou sei lá, eu não sei explicar. Eu vejo uma casa e transmite-me calor. Exatamente. Transmite-me frio. Outras digo, isto aqui parece, sei lá, uma Escandinávia. É uma coisa visual, mas mexe com todos os sentidos. Exatamente. Faz sentido? Todo sentido. Passa a redundância. Não é? Faz todo sentido, porque é um exercício justamente de emoções. Pois. Porque nós enquanto arquitetos, designers, temos ferramentas, conseguimos transformar um espaço em mais frio, em mais quente. Por exemplo, há uma coisa que é muito estudada, e acho que este é um ponto importante para os nossos telespectadores lá em casa fazerem uma pequena pesquisa, que é a psicologia das cores. É muito Boa. importante. Não me queria esquecer disso e esqueci-me. Boa. Psicologia das cores. Fala-me disso. Psicologia das cores é de extrema importância. Há uma ciência, há uma disciplina que estuda mesmo as cores ao seu pormenor, porque as cores têm uma incidência ao nosso cérebro muito direta. E quando nós vamos fazer um espaço, por exemplo, se vamos construir um quarto ou um lugar para uma criança, é sempre aconselhado os tons mais pastéis e tudo mais, que dão uma certa calma. Né? Ok. Não vamos usar os laranjas, infelizmente. Vemos isso. Muito frequentemente. Daí todos os projetos têm de ser estudados, ou todo o nosso, porque nós antes temos todo um conceito que vamos usar para esse projeto, depois fazemos o briefing ao cliente, mas depois temos as ferramentas que temos de usar. Eu já sei, por exemplo, se eu vou fazer um projeto para uma criança especial, eu tenho de estudar essa criança especial, quais são as suas necessidades. Claro. Como é o dia a dia dessa criança? É a mesma coisa para as cores. Se eu vou colocar uma cor que seja muito ativa ao cérebro, provavelmente eu tenho uma criança em casa hiperativa e nem sei porquê. Ok. E ela está a dormir num espaço que é completamente elétrico, que a estimula ainda mais aquela criança a ter aquela velocidade. A mesma coisa acontece para, por exemplo, marcas como McDonald's, por exemplo, vermelho e amarelo. Sim. São cores muito rápidas para o cérebro. A pessoa não consegue ficar lá muito tempo. Exatamente, são feitas propositadamente. Aquilo é para comer e sair. Pois. Só que são exercícios que são feitos, né, por todo esse estudo prévio, onde tudo isso leva, que aí entra na parte da ciência, né, quando falamos que a arquitetura tem estes dois lados, fora a funcionalidade dos espaços, mas tudo isso tem de ser estudado ao pormenor. As coisas não são assim tão aleatórias como parecem ser. Tudo é estudado, tudo é visto ao pormenor.
E quando falavas-me de ouvir música nos espaços, é justamente nós sentirmos, né? Eu tenho de entrar para um espaço onde eu consiga ver a Luca ali, sem que ela esteja lá. Isso eu posso conseguir com paleta cromática, eu posso conseguir com peças, adornos, mobiliário, Materiais, opacos, escuros, enfim, há uma infinidade de escalas, por exemplo. Fazer uma casa para um jogador de basquetebol não é a mesma coisa que fazer para mim, literalmente. Então, basicamente, vocês, a nível de decoração de interiores, de arquitetura, eu posso exagerar e ir um bocadinho mais longe e dizer que é como tu pedires a um pintor para te fazer um retrato. Sim. Eu pedir, por exemplo, se eu agora quisesse que tu me fizesse um projeto de desenhar uma casa para mim e decorar, não é? Nós teríamos de ter um contacto, terias de me conhecer profundo, ou um mínimo, não é? A nível de profundidade, para eu depois poder dizer, ok, esta casa sou eu. É quase um retrato. É um retrato, porque não é? Fazemos este briefing inicial, lá está. Isto também vai-se ganhando com o tempo. Essa destreza de perceber coisas vai-se ganhando com a experiência que às vezes temos na área. Sim, também. Porque eu lembro-me que as primeiras entrevistas que eu tive com os primeiros clientes quando saí da universidade, aliás, nós tínhamos uma matéria na universidade que era o cliente. Tínhamos um cliente verdadeiro, que nós tínhamos de entrevistar esse cliente e fazer o projeto em função, a nossa nota era dada em função a nossa, ou seja, o quão mais próximo nós chegássemos, espanhol, o quão mais próximo nós chegássemos de estar com relação ao que o cliente desejava. Então a nossa nota dependia disso. E foi no último ano, isso foi um exercício muito bom. Pois. Porque quando chegamos à realidade, claro que tinha algumas questões que eram diferentes, mas esse briefing fazia todo sentido. Porque já tínhamos ali uma certa destreza em lidar com pessoas, que não é fácil lidar com pessoas. Tá bom. Quando eu digo que nós sabemos. Quando digo que não é fácil, é mesmo no sentido de que pessoas são pessoas. Cada um tem os seus estímulos, cada um tem a sua história, cada um vem com a sua cultura. Claro. Às vezes eu tenho um casal onde um acredita numa coisa e outro acredita noutra. E temos de fazer uma casa para ambos. Conjugar. Então não é fácil. É de facto um exercício mental que exige muito também do profissional. E depois é tal coisa, as pessoas não gostam de sentir que estão a ser interrogadas. Pois. Tem de ser tudo muito natural, fluida, muito orgânico. A pergunta, a resposta, envolvê-los, mas lá está, a experiência também vai nos dando essas ferramentas. Sim, porque há pessoas que se sentem intimidadas, não é? E no final do dia temos que entrar na intimidade Exato. das pessoas. Literalmente na intimidade com os filhos. O que é que desportos é que fazem? O que é que gostam? Enquanto casal, quais são os hobbies? E nem todo mundo está... Portanto, vocês têm de ser arquitetos e psicólogos. Um bocadinho. Não é? Um pouco também. Então agora vamos aumentar a dificuldade das perguntas. Diz-me uma coisa, então vamos agora pegar num contexto, já vimos o contexto individual. Certo. Então vamos aumentar aqui o zoom, neste caso diminuir, porque vamos fazer uma visão mais global. Vamos ver um contexto social. Ok. Quanto da arquitetura tu atribuirias à arte e quanto atribuirias à ciência? Porque há muita gente que continua a achar que a arquitetura é ciência. Porque as pessoas só pensam em geometria, traço, não sei o quê. Acho que já estão a descair para a engenharia, mas pronto. Mas claro que vocês têm de ter técnica. Se tu tivesses de fazer, digamos, uma análise percentual, qual o peso da parte artística criativa, da parte não quantitativa, certo, e qual o peso da parte técnica? Olha, eu vou pelo equilíbrio. Ok. Eu Boa. e quase todos. Sim. Todo mundo que trabalha nesta área. Porque o que é que acontece? Tem de ser um 50% e um 50%. Ok. Porque de nada me vale eu ter um projeto muito bonito, entender a poesia do cliente, entender a poesia do projeto, mas ele não ser execuível por um lado e não ser funcional por outro lado. Boa.
Portanto, aí até eu vou recuar uns anos atrás e vou falar um bocadinho sobre a Bauhaus. Para quem não sabe, e acredito que possa haver muita gente que não saiba, a Bauhaus foi a primeira escola de design. Isto foi em 1919, na Alemanha. Até relativamente recente. Porque Olha, quando estamos a sim, falar de quando falamos de história, grandes... Exato. Já tem 100 anos. Sim. O ano passado, se não estou em erro, fez 100 anos. Foi o centenário da criação da escola. Foi criada por Walter Gropius, que foi um arquiteto muito emblemático na história do design e da arquitetura e tudo mais. E o que a Bauhaus era? Na altura, isso foi fundado mais ou menos na Segunda Guerra Mundial. No meio da guerra, com todos os conflitos que existiam. Foi uma combinação das belas artes e das artes e ofícios. Qual era o ponto-chave deles? Era unificar artesãos, unificar... como é que eu posso explicar? Portanto, todas as vertentes artísticas que tinham a ver com trabalhos manuais e tudo mais, colocá-las nessa escola. Eu acho que é uma matéria de estudo muito boa. Hoje nós aplicamos em quase tudo que tem a ver com designer e com arte. E eles tinham uma premissa que é muito importante, que é a forma segue a função. Eu ouço isso tantas vezes, mas não sabia que tinha partido daí. Sim, partiu daí. Partiu dessa escola, que é a Escola de Artes, que aí saíram grandes nomes da arquitetura, grandes mobiliários que nós hoje vemos nas nossas casas, mas foram todos desenhados nessa altura. Foi considerado na altura como uma vanguarda da arquitetura, porque o que eles faziam eram os móveis ou o que fosse eram muito mais minimalistas e estavam, fora que os artesãos e todo mundo que lá estava tinha de saber um pouco de tudo, porque ali eram arquitetos, mas todo mundo tinha que mexer em tudo. Todos conheciam todas as artes que estavam envolvidas naquela altura. E era justamente também fomentar o trabalho em série e a produção industrial. Portanto, naquela altura foi toda uma guerra. A escola durou sensivelmente 14 anos, mais ou menos. Hitler depois fechou, disse que aquilo era uma aberração. Enfim, Obviously. Com tudo que isso envolvia. Mas isso para dizer o quê? Que mesmo nessa escola de design, sempre foi aprendido que a forma tem de seguir a função. Portanto, não interessa, nós temos um projeto muito bonito, se ele não vai ser funcional. Não vai servir para nada, não é? Portanto, este equilíbrio é necessário. Quando vamos fazer um projeto, ele tem que ser belo e tem que ser funcional. Então, eu particularmente, e acredito que vários arquitetos do mercado ou mundialmente, os projetos têm de ser mesmo equilibrados, 50% e 50%. Mas tu admites que às vezes tu vês uma coisa que é mais bonita do que propriamente útil. Sim. Ou outras vezes é muito útil, mas é fria. Exatamente. Né? Porque se calhar também tem a ver com o procurares enquanto artista, enquanto arquiteto, aquele equilíbrio nem todos conseguem encontrar, né? Porque se calhar há uns que são menos criativos, digamos assim. Será? Sim, por um ponto. Por outro ponto, tudo depende, porque o que é que acontece na arquitetura também? A questão cultural. A questão cultural, eu acho que é um ponto de valor, porque nos molda em determinados pontos para determinadas coisas e não molda para determinadas outras coisas. Então, faz sentido. Faz assim, temos de fazer aquele exercício de jogo de cintura, dizer, olha, isto eu vou fazer em função disto e aquilo eu vou fazer em função daquilo. E também temos arquitetos que são muito mais artistas. Sim. Temos o exemplo, por exemplo, de uma das arquitetas que eu amo, que é a Zaha Hadid, que as obras dela são pura arte. As obras que ela tem são... Há programas desenvolvidos para desenvolver os projetos dela. Porque são tão orgânicos, são formas tão sonhadas, que são coisas que se nós sonhamos, pensamos, isso é impossível de construir, e é possível. E ela construiu. Então, aí é a prova de um arquiteto que é muito artista, por exemplo. Né? Mas que não deixa de dar a funcionalidade ao seu próprio produto. Se calhar também às vezes é uma questão de tu sonhas, imaginas algo, e depois pegas naquilo e dizes, ok, eu quero esta forma, mas tenho de fazer com que ela funcione. E vocês estudaram, arranjem forma. Esta é a nossa luta com os engenheiros. Pois, porque depois muito provavelmente eles vão dizer, isto não dá, não é execuível, não é, não sei o quê. Muitas vezes, por isso é que dizem que, há esta rivalidade entre arquitetura, design e engenharia. Dizem que vocês são os sonhadores. Sonhamos e queremos e vamos, e as cores, e
E depois vem o engenheiro e diz, olha, tudo muito bem, Olha, se faz mas- favor, assenta aqui na terra. Exatamente. Então, diz-me uma Então- coisa. Falaste da componente cultural como sendo muito importante e tendo muito peso. Vamos falar da arquitetura, da arte cá em Angola. Ok. Tu, vendo, passeando pela nossa cidade, pelo nosso país, eu já sou daqui, sim, eles vão dizer, não sou o quê? Sim, gente, eu Claro estou que sim. aqui, é nossa. Claro que sim, óbvio. Estou a incluir. Muito bem. Tu achas que há o casamento perfeito entre a arquitetura e a cultura? Eu se me largarem aqui, eu abro os olhos, vejo os edifícios, vejo tudo à minha volta e digo, ok, isto é Angola? Representa? Esta pergunta é uma pergunta muito pertinente. Thank you. Primeiro. Em segundo lugar, é uma pergunta que a resposta tem muita manga, né? Muito pano na manga. Mas vou dar a minha opinião pessoal. Claro que sim. Muito pessoal. Eu acho que não, Ok. particularmente. Por quê? Isto não falo só de Angola, só de Luanda, eu falo da África de uma forma geral. Ok, boa, era aí que eu ia chegar. Sim. Quando nós falamos, por exemplo, de arquitetura regional, Uhum. eu penso mais em tribos, eu aí consigo ver a África. Ok. Eu consigo ver os nossos materiais, eu consigo ver a nossa forma de viver, eu consigo ver tudo isso. Mas quando eu saio dessa arquitetura regional, Uhum. regional ou mais tradicional, e vou para as cidades grandes, eu aqui vejo Portugal, eu aqui vejo Espanha, se posso assim dizer, eu aqui vejo um edifício que me remete, se calhar, não sei, A Paris. a Paris, mas vejo pouca África, muito pouca África. Ok. E eu acho que este é o desafio que os arquitetos, designers ou todas as pessoas ligadas à parte criativa de construção Uhum. ou de fazer móveis ou produtos, é um grande desafio para todos nós, porque infelizmente temos aqui várias questões. Uhum. Primeiro que temos cidades que foram construídas por colonos, né? Temos todas as nossas cidades de alguma forma. Sabemos. Já A conversa vai dar sempre ao colonizer. Mas no bom sentido. No bom sentido porque no final do dia temos grande parte da nossa influência a nível da arquitetura que não é propriamente africana. Pois. Não é? Tem toda a influência de quem nos colonizou e algumas adaptações nossas. Uhum. Mas depois temos toda a dificuldade de encontrar a nossa identidade. Pois. Eu acho que isto também é um exercício que tem de ser feito. Por exemplo, eu vou fazer um projeto para alguém, um advogado, uma pessoa de nome na sociedade. Uhum. E vou dizer, olha, em sua casa, no quintal, no anexo, eu quero usar argila, pau a pique, porque eu acho que essa junção de material vai fazer uma coisa brutal. Regra geral, as pessoas Não olham, querem. tipo, mas, né? Identificam-se mais em termos de arquitetura muito mais convencional do Pois. que propriamente irmos buscar os nossos rasgos africanos. Sim, para haver essa valorização tem de haver aceitação Primeiro. e reconhecimento, Primeiro, né? Da autoidentidade. Exatamente. Autoidentidade e pesquisa de materiais também. Porque eu acho que nós somos muito ricos em muitas coisas. Uhum. Olha, dá lá uns exemplos por exemplo, se tu quisesses fazer uma obra que refletisse Angola. Ok? Ok. Que materiais utilizarias, por exemplo? Olha, temos o pau a pique, Ok. temos a argila, que mais? Temos as cores quentes. Angola, Luanda, é praia, é mar. Porque nem sempre um projeto é representado por eu usar pau ou madeira. Nem sempre. Exatamente, era isso que eu ia perguntar Não, depois. diga- Sim, tipo, Não. temos mesmo, porque tudo o que eu vejo que tenha a ver com praia tem de ter a madeira, não sei o que. Não necessariamente. Eu acho Uai! que às vezes podemos recorrer a ferramentas abstratas que nos vão remeter ao Ok. espaço ou à identidade tal. Eu acho que não necessariamente tem de haver o material tangível. Sim, É não tem de ser necessário- literalmente Não. as conchinhas. Não, aliás, e digo mais, grande parte dos projetos que são muito bem concebidos não são literais. Pois, Nunca ponho um bondeiro num hotel para dizer que eu estou em África. Eu vou buscar pinturas rupestres, posso ir buscar tons, posso ir buscar... nós temos N coisas na nossa cultura que nos caracterizam. né? Porque, olha, por exemplo, no briefing que eu fiz para a minha marca de mobiliário, fiz uma pesquisa de 6 conceitos, onde juntei a gastronomia, a gente,
não me recordo tudo agora, mas paisagem. E fizemos ali uma simbiose de vários conceitos, desde a nossa cor da pele. Ou seja, tem N coisas que nós podemos levar pronto, ao design ou ao mobiliário. E acho que isto é um trabalho que tem de ser feito, porque infelizmente há muita coisa que é valorizada lá fora e que nós cá, infelizmente, uma vez mais, valorizamos. Então, para dizer que não me sinto muito identificada com... Quando olho e fecho os olhos e digo, não, estou em África ou estou num país que respira a África, não diria. Não. Quando saio da cidade, sim, totalmente. Pois. Totalmente. Quando vou para aldeias ou espaços muito mais... circuito urbano, sem dúvida. Mas é irónico que tu tenhas de ir para lugares que tenham, se calhar, uma qualidade de vida mais baixa ou que não tenham um acesso ao desenvolvimento tecnológico para tu te sentires em casa, quando nós deveríamos usar esse desenvolvimento, não é? E essas técnicas e esse conhecimento para valorizar mais aquilo que é nosso. Não sei se faz sentido, porque tu quando vais para outros países, a arquitetura reflete. Tu sentes, por exemplo, o caráter pragmático dos escandinavos. Tu consegues ver aquilo no mobiliário, tu consegues ver aquilo na arquitetura. E então é isso. Eu não sinto que nós em África tenhamos uma arquitetura que reflita as nossas qualidades. Eu acho que por muitas razões também, né? Eu não vou dizer só que haja má vontade, por exemplo. Sim, claro que não, muito né? pelo contrário, acho que há muito boa gente, muito bem dotada, com muita vontade de fazer acontecer. Mas também temos toda uma conjuntura que nem sempre abraça determinadas vontades, né? Principalmente a indústria. Pois. Vamos começar por aí. Se eu hoje disser que eu vou fazer uma investigação científica, ou o que for, juntar 2 científicos, não sei se cientistas é necessário, mas pessoas que tenham mais conhecimento sobre materiais e como é que eles combinados possam funcionar, eu tenho sempre que recorrer ao mercado exterior e às vezes são custos muito elevados. Ou seja, o problema é muito mais profundo do que aparenta. Muito mais profundo. Acho que temos cá artistas, temos cá gente com muito boa qualidade, mas quando vamos tentar executar seja o que for, temos imensas dificuldades. Muitos obstáculos, não é? Muitos obstáculos. E também a própria educação. Quando eu falo de educação, eu falo do próprio cliente entender a necessidade de contratar Pois, era isso. Um designer, um arquiteto de interiores, ou seja, dar a César o que é de César, né? Porque sabemos que ainda é uma profissão muito conotada ou a elite ou a pessoas com um poder aquisitivo alto e não necessariamente. Não necessariamente. Mas é isso. Assim como tu vês, por exemplo, casamentos milionários ou festas milionárias em que nos quais vais investir não sei quantos milhões para mandar vir aquele cantor. Sim. Estás a perceber? Que se calhar vai fazer por ti algo muito temporário. Não estou a dizer que não tenham de o fazer, não é? Porque também temos de ajudar esses artistas, digamos assim. Mas quando tu pensas no poder que a música tem, pensa... É o que eu digo quando falo assim da necessidade de contratar alguém para decorar. Eu penso, o poder que a música tem, agora pensa nesse poder todos os dias. É o poder que uma casa feita para ti, decorada para ti, tem na tua psique. Isto é uma coisa também, lá está, com a formação, com a pesquisa. Eu, de antes, não ligava nenhuma. Até ter um cunhado arquiteto que me fez ver que certos detalhes, até a maçaneta da porta, muda a tua vida. E a diferença entre teres uma casa decorada, pensada em ti, naquilo que são as tuas emoções, naquilo que é a tua personalidade, e teres uma casa onde quase parece que és uma estranha, eu acho que isso não tem preço. Eu também acho. E claro que assim, agora vão dizer, porque nem toda a gente tem o poder económico. Sim, mas também nem toda a gente tem o poder económico de chamar um músico para vir cantar no casamento ou no aniversário. O que eu estou a dizer é que
Porque há muita gente que tem essa possibilidade, mas não quer porque não vê a necessidade disso. Por falar nisso, pode explicar um pouco da necessidade de pensar naquilo que é pertinente para a sociedade quando estamos a construir um edifício? Porque eu queria falar, como devem calcular, nós já conversámos, né? E a Sheila há pouco referiu a questão das pessoas com necessidades especiais. Eu acho isso fundamental. Aqui a arquitetura não pensa nessas pessoas, numa regra geral, não é? Eu, no início da nossa conversa, falei sobre respeitar normas e regras. Que lá está, que aí leva mais para a ciência, se podemos assim dizer, que há regras e há normas a serem respeitadas. E a arquitetura tem de ser inclusiva. Porque nós estamos a falar de pessoas e temos todo tipo de pessoas, pessoas mais altas. Eu fazer uma casa para um jogador da NBA não é a mesma coisa que fazer a casa para uma criança, ou adaptar para uma pessoa obesa. O exercício é completamente diferente. Infelizmente, pela conversa que nós tivemos antes, nós temos aqui muitas pessoas, pela situação social que tivemos, exato, que com necessidades especiais. E um dos pontos que eu confesso que quando tive a minha formação e vim para Angola foi o facto de ver que a nossa arquitetura não está de todo adaptada. Pois, não está pensada. Não está pensada, porque também é uma arquitetura muitas vezes mais velha, mais antiga, e confesso que algumas coisas com o tempo também foram ganhando outra dinâmica, mas por outras questões, essa tal valorização do profissional. Nós hoje temos espaços ou edifícios adaptados a cadeirantes, por exemplo, já em hotéis de luxo, em construções estão a ser feitas agora, que os projetos já são feitos lá fora e que já se respeitam normas. Mas quando vamos, por exemplo, fazer um bar, já não pensas nisso, que agora abriram novos ou o que for, nós temos às vezes degraus, temos às vezes situações onde tu dizes, possamos muitos degraus, pedras. E então é muito complicado. Tu aí já estás a marcar uma linha, estás a dizer que, para bem ou para mal, não é consciente, atenção. Sim. Não é um exercício que as pessoas o façam de conscientemente e deliberadamente. Não. Sim, é um exercício, às vezes por falta de informação. Pois. Às vezes mesmo por falta de informação. E então, N vezes temos espaços onde não são adaptáveis para e estamos a falar de espaços comerciais ou, por exemplo, termos as casas de banho adaptadas, instalações sanitárias nos casos. Temos em shoppings, que já estão a ser feitos com todas estas regras. Temos em hotéis, mas lá está. Pois. Tudo que já é feito para nova aquisição social, não antiga. Não fujas desse pensamento. Gente, tá bom demais. E quando tá bom demais, passa rápido. Então, nós depois vamos vamos pegar neste pensamento da Sheila, vamos continuar na parte dos comentários. Vou-te deixar acabar essa ideia. Para já voltamos. Daqui a nada. Até já. Até já. Essa palavra existe. Poliodore. Sabem quem é que nos ajuda a ser poliodore? Quem? Não é giro? Eu gosto porque King. todos os dias é que nós vamos Você é um acabar quê? o programa e nunca repetir perfumes. Não. Também é isso, São né? muitos. Assim, Poliodore. Assim é que é. Quando existem várias opções, assim ninguém fica parecido com ninguém, né? Ficam com medo de se roubar. Tá aí, não vai precisar de ser polígamo para preservar o cheiro, que não vai faltar, são opções. Se poli não é para ti, casou poliodore. Isto é bom. Vocês já sabem. I am king. É onde? Sean John. Espera, Sean John. Não, isso é Sean Combs. Eu estava mesmo a pensar Sean John, eu para pedir. Eu também tenho montes de nomes. Podia ser Sean John, não faz mal. Gosto disto. Aonde é que nós encontramos Lourdes, afinal? Olha, estes perfumes. Andy Perfumes. Andes Boutique. Andes Perfumes. É verdade, a seção Come dos on. perfumes, é verdade, tem razão. É verdade. Porque Andy's Boutique tem outras coisas, mas Exato. nós focamos nos perfumes, porque para além de estarem em promoção, é sempre aquela coisa consensual para oferecer, não é? Yeah. Meio que não tem erro, né? Não tem erro. Hã?
Não tem, né? É Puff Daddy. Ele falou, é mesmo, esse perfume é do Puff Daddy. É Sean John, não é? É mesmo, Então é parece que é. Sean Combs, Sean John Combs. Não sou, olha, é assim, eu sei que tu fizeste muitos milhões e bilhões, mas esse Sean John Combs não é nada sim, bom. senhora. Você já Até o sabe. saquinho é lindo, eu adoro dourado, eu sei que estou de Verdade. prateado, mas um douradito eu gosto, um dourado básico. É giro. Usem o código GOZEFEMIA no nosso número aqui, 946-888-751. Vocês podem pedir a lista de perfumes que tem disponíveis, porque tem mesmo vários. A Lourdes falou bem, não vamos acabar toda a temporada, nunca vamos repetir Não um vamos perfume. repetir. Everlasting. Tem promoção, tem desconto. Se vocês pedirem através daqui do nosso programinha. Olha, se vocês forem polígamos, um para cada vossa amiga, um para cada amigo, Sim. tá bom. E tem que ser mesmo todos da Andes Boutique, porque lá tem que tratar todos de forma igual. Não é isso? Querem ser, vamos assumir o barulho, não é? Yeah, Não é? eu acho que sim. Agradeçam-nos mais tarde. Quando elas todas gostarem, eles também podem agradecer. Então, já vos dissemos, e eu volto a repetir, mandem as vossas perguntas, os vossos comentários, as vossas opiniões. Bem-vindos à segunda parte, minha gente. Eu disse que ia ser rápido. Mantém sempre aquilo na tua mente, da questão das necessidades especiais, que nós vamos lá depois. Mas agora temos o nosso Só Sei Que Nada Sabes. Gente, temos uns livros a recomendar-vos hoje, claro, sobre a arte. Eu espero, hoje não há filmes, só livros. Têm também de cultivar isso. Vamos esquecer a sétima arte, é sempre cinema, 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 cinema. Hoje voltamos só aos livros, para vocês trabalharem também um bocadinho esse lado, porque o gosto pelas artes, incluindo a literatura, cultiva-se. Não, é fazer um esforço, tá bem? E então, a partir destes livros, vocês, se calhar, vão abrir os horizontes para todas as outras artes. O primeiro livro é Tudo sobre Arte, de Stephen Farthing. Esta obra serve como um guia sobre diversas imagens que compõem a nossa memória artística. Organizado cronologicamente, o livro traça um panorama da evolução artística nos seus variados estilos e movimentos, apresentando as obras mais marcantes e influentes da pintura, da escultura, da arte conceitual e da performática. Além disso, contém mais de 1100 ilustrações coloridas de obras-primas. Ok. O segundo livro fala da arte de ver a arte, de Susan Woodford. Ok. A arte de ver a arte tenta desenvolver no leitor uma capacidade de ver a arte, não apenas visualmente. O livro toca em temas como a forma, a composição, os quais geralmente não são captados pelo observador leigo, ao primeiro olhar, e tenta sensibilizá-lo a um melhor aproveitamento e entendimento de todos os detalhes que envolvam a criação e a observação de uma obra de arte. Arte de ver arte. Só o título já é, não é? Inspira. Inspiradora. E por último temos O que é a Arte, de Leon Tolstói. Ai, pois vamos lá. Neste livro de arte, o leitor vai encontrar a visão polémica de Tolstói em ensaios sobre justiça social, religião e moralidade, que resultam na obra O que é a Arte. Para o consagrado autor russo, a boa arte deve comunicar bons sentimentos ao invés de mostrar o que é belo, pois ambos são contraditórios e não convivem em harmonia. O objetivo de Tolstói era purificar a arte dos sentimentos não bons, de todos os mistérios falsos e escravizantes, tudo o que é ambíguo, irracional, contraditório. O livro demorou 15 anos para ser concluído e faz parte de uma série de livros e tratados polémicos, na qual o autor expõe as suas ideias na tentativa de influenciar e transformar a sociedade na qual vivia. O texto é intercalado por imagens que ajudam na compreensão do que é explicado. Um clássico imperdível. Tinha de ser, não é? Eles são, os russos, neste sentido, vão sempre mais além. Estão à frente. São sempre mais além. Eu acho que usar a arte
para ensinar a apreciar arte é poético quase. Espetacular. Usar a literatura para ensinar a apreciar outros tipos de arte é bastante profundo, é especial. É especial. E eu gostava mesmo que vocês fizessem um esforço, porque no final do dia o importante é saber apreciar. Sim. E saber valorizar. Porque eu acho que não somos especialistas, não temos de ser. Eu não tenho de olhar e dizer, meu Deus, este prédio foi construído, desenhado por X. Mas há que entender a pertinência. É interessante nós olharmos para um edifício e dizermos, está fora de contexto, está em perfeita harmonia com aquilo que é o ambiente. Ganhar também um bocadinho de interesse por estas coisas que fazem parte da nossa vida, não é? Agora estou muito nostálgica, a minha gente, não sei, tão profunda. Falar de arte leva Não é um assunto infinito. E pronto, foi o nosso Só Sei Que Nada Sabes e estou muito ansiosa para o nosso próximo segmento porque vamos ter uma pessoa que me é muito especial, eu admiro muito. Já vão ver, não é? Então vamos lá para o nosso Olha Quem Fala. E é isso, o nosso Olha Quem Fala hoje tem... Ele dispensa apresentações, mas eu vou apresentar na mesma. O António Paciência. Já ouviste falar do António Paciência? Olha, já, mas confesso que gostava de saber mais. Pronto, o António Paciência é aquele artista... Ele só não é arquiteto. Não, porque ele trabalha muito com a palavra. Ok. Ele é declamador. Eu, por acaso, entrevistei-o há uns tempos por causa do spoken word. Eu fiquei muito fã dele, porque ele é ativista e ele faz o seu ativismo através das palavras, seja no teatro, seja poesia. Então ele é assim aquela pessoa extremamente necessária e tem uma cabeça. Ele diz umas coisas que às vezes ficam, deixa-me lá, o que é que ele está a querer dizer com isto? Mas tudo o que ele diz faz sentido. Então é mesmo alguém que vale a pena, não é? A nível social, a nível individual, ele vale muito a pena. Eu acho, é assim, eu sou aquela pessoa que está sempre, Renata, onde estás tu? Ela é que costuma controlar estas coisas porque eu sou zero, mas está a correr, já está. Vamos lá, ver se o António está on. Então, vamos lá ver se ele está aqui. E então eu vou vou virar, falar com ele, depois giro para ti, tudo. Gente, temos de pôr as convidadas confortáveis. Ele agora não me... António! Hello! Ouves-me? Olá, Lourdes. Tudo bem? Olha, temos aqui a Sheila, que é a nossa convidada também Olá, hoje. Sheila. António, bem-vindo. Estou a ouvir o vosso barulho, estou aí com uma energia boa e fixe, boa de vibração positiva. Estás a ver, então? Já sabes, aqui é só positividade. Hein? Spread the love. Estás bom, António? Fala comigo. Estou fixe. Ok. Hoje o dia acordou com um bocado de vontade de querer chover. Mas parece que um gota mal, a chuva tirou sal no teto e a chuva vazou. Eu estou aqui nessas zonas do que? Isso é o quê? Sul. Onde é que vocês estão? Alvalade, isto é Alvalade? Alvalade. Share location. Não deu chuva aí. Não, eu acho que não. Até estava sol, estava um solito e tudo. Pronto, António, vamos mergulhar no tema. Estes artistas são assim. A pessoa está sempre a viajar. Então, António, já sabes, o nosso tema são as artes, não é? No geral. Eu queria focar muito nas artes não mainstream, não é? Nós temos aqui a nossa arquiteta de interiores, que eu tenho de coisa. De anteriores. Anteriores. E então, claro que eu tinha de pensar em ti, não é? Falando em arte, tu és um artista
super completo. Direto ao ponto. António, fala-me da relação entre Angola e a arte. Se não for música, fala-me disso, por favor. Bom, nós era suposto termos uma relação melhor do que a que temos. Era suposto porque Angola, país, enquanto país e país independente, a base da nossa independência teve uma influência muito forte de pessoas que têm pessoas de canetas pesadas. A nossa independência veio das mãos e do sangue de artistas, principalmente escritores. Ok. Falo de poetas como o próprio Agostinho Neto em si, que é tido como nosso poeta maior, Viriato da Cruz, todos esses cotas, Jacinto Antônio, todos esses cotas influenciaram muito para hoje termos o país que temos. Quando falo do país que temos, eu refiro-me propriamente de uma Angola independente. Ok. Então, e não era uma arte qualquer, era uma arte de revolução, porque também o contexto naquela altura exigia-se. Eles não pensavam uma outra coisa. Há uma frase muito bonita que diz: estudar é um dever revolucionário. Naquela altura, naquele contexto, o indivíduo que vai à escola, ele está a exercer esta prática do estudo como um dever revolucionário, está-se munir de ferramentas para tal. Da mesma forma que era a arte. A arte não era só para sinônimo de expressão daquilo que estou a sentir. A arte era uma ferramenta muito forte dentro daquele contexto que era o contexto de colonialismo e que já vinha atrás do movimento de escravatura também. Então, mas os tempos passaram, conseguimos a independência, batatá, e no meio aí tem um pouco de fraccionismo, a mistura, depois isso aqui é uma outra história que posso vos contar no outro dia, mas as coisas ganharam outro contorno e hoje nós olhamos para a nossa relação com a arte e o país, parece que às tantas sentimos que há um certo divórcio. Parece que as coisas estão a começar agora, parece que o país está a entrar em contato agora com o fenômeno arte e recuso-me a aceitar isso, porque olhando para trás de onde viemos, depois embora o nosso país tem quanto tempo de independência? Acho que tem 43 anos de independência. Achas? Ainda é já um jovem a passar aí para a idade senhoril, já não é assim tão jovem, já em nossa independência é jovem, mas já não é assim tão jovem, é já um jovem a passar para a idade senhoril. Mas a olhar para as independências dos outros países, das outras colônias, aí sim, somos jovens, mas a olhar para o nosso contexto não somos assim tão jovens. Então, para nós, tem coisas que eu, por exemplo, sou da década dos anos 80, costumo dizer que sou esquerda dos anos 80. Da década dos anos 80, há muita coisa que para mim já não faz sentido, porque eu não vivi a época do fraccionismo, eu não vivi a época do colonialismo, mas ouvi esses mambos todos, e eu como jovem volta. Quero um mambo para já, o jovem coisa. Estás num sítio muito mau, paciência. Estás a congelar um bocado. Hello? Congelou. Estou a congelar um bocado. Ok, agora acho que foste tu que congelaste mesmo literalmente. Ok, está tudo bem. Já voltaste, continua. Mas conseguem perceber? Sim. Conseguem perceber o que está a dizer? Completamente. Então, nesse exato momento, parece que é um divórcio. E nós, enquanto angolanos e arte, mas
também já temos pior. Sim, já foi pior. Já tivemos pior a coisa de 10 anos. A coisa de 10 anos. Sim. Então diz-me uma coisa. Tu queres Então, fazer vai demorar alguma pergunta 10 minutos. ao António? Não faz mal. Posso fazer uma pergunta que é a Olha. pergunta que me fazem muitas vezes. A Sheila tem uma pergunta para ti. Olá, António, mais Sim, uma vez. Olá, Shei. Olá, Cheio, António. chega de suas confianças, isto aqui é assim. Tudo bem. António, primeiro, parabéns pelo trabalho. Sei que não é fácil estarmos num contexto como o nosso e termos de certa forma, romper com alguns paradigmas sociais. Eu vou fazer a pergunta ao António que fazem muitas vezes, que é como é viver em Angola de arte ou pela arte. Isso eu estou a dizer a nível mesmo financeiro, né? Sei que todos nós temos de pagar contas no final do dia e escolhemos algumas profissões assim um bocadinho alternativas. E então, como é a pergunta que... Oh! Espero Consegue que ele ouvir, tenha... António? Eu peguei a pergunta, como é que é Angola Como é viver da arte em Angola? Isso eu a estou a partir dizer. da arte? Isso sim. Sim, Como é sim. que é da arte? Exato. Faça essa pergunta porque é a pergunta que muita gente faz, como é viver da arquitetura, que pronto, é uma outra arte, mas também tem a sua conjuntura, né? Sim. Bom, Vai longe. eu acho essa pergunta muito complexa. Às vezes parece ser uma pergunta simples e fácil, mas eu acho a pergunta muito complexa. Complexa por quê? Internet, perdoa-nos. Por quê? Está complicado. Tá mal, tá mal. António, deixa ver se ele se calhar conseguir ir para um sítio. Pode ser a rede mesmo. Pois é a rede dele, não está boa. Deixa-me tentar. Vou pedir que ele vá para outro sítio, talvez. Ele ficou mesmo sem rede. Agora na parte... Isto é tipo o último episódio da temporada. Tan, acabou-se. Ficou mesmo sem rede. Uai. Foi por causa da pergunta que eu lhe fiz, já viste? Estás a ver? Pergunta difícil. O universo não quer que tu respondas a essa pergunta. Não quer. Ai, Pois, ai. perdemos-lo. Pode ser que ele volte. Olha, enquanto ele não volta, então, diz-me como é que é viver da arte em Angola? Ótimo! Espetacular! Achavam? Então, como é que é viver da arte em Angola? Já com o António. Ai. Perdemos-lo, gente. Isto é A coisas. pergunta que eu fiz, que ele ia salvar-me. Sim. Pronto. Eu não sei como é viver da arte do António. Eu acho que ele te vai salvar. Deixa lá ver uma coisa. Parece-me que foste salva aqui pelo... Porque ele está a ligar. Está a ligar, ótimo. Está. Tem quem responda. António. Estás? Salva ou não salva? Lourdes, melhorou? Melhorou. Então vamos tentar ir diretos porque não temos muito tempo. Vai direto à resposta. Então, como é que é viver da arte aqui em Angola? Fala comigo. Eu acho que agora melhorou. Agora melhorou. Então, António, Conforme eu estava a dizer, a malta precisa primeiro de procurar entender o que é viver. Assim, do ponto de vista biológico, o indivíduo é considerado vivo se simplesmente respira pelo ar, por esses gestos. Mas do ponto de vista social, para se viver, requer muitas outras condições. Socialmente, tu precisas de, por exemplo, ter saneamento básico, o saneamento em condições, o mínimo que é o básico. Precisas de ter um conjunto de várias ao o termo. Mas tu precisas de ter, por exemplo, ter escola, precisas de ter hospitais, Então, quando te é retirado todas essas coisas, parece que não vives, parece que existe. sobrevives, estás na condição de quem está
E até nós, no nosso contexto, enquanto artistas, nós estamos nessa posição de sobreviventes. Sobreviventes por quê? Porque não vimos políticas a partir do Estado para que a malta viva, que nós chamamos de arte, porque ainda não estamos no nível. Estamos ainda na fase de sobrevivência. E sobreviver da arte é aquilo. Partimos para a marginalidade. Ok. Como é que é a marginalidade? Nós, artistas angolanos, por exemplo, não pagamos impostos. Certo. Não é porque quem deve nos cobrar também não nos oferece Condições. condição para pagar impostos. Não, os meus impostos são canalizados para coisas que mais tarde são benefícios diretos para mim, artista. Por exemplo, não existe uma lei de mecenato que vai me facilitar com que, quando eu vou pedir um patrocínio, a empresa que vai me patrocinar para algum trabalho artístico, por exemplo, um desconto direto nos seus impostos por estar a patrocinar uma obra artística. E um conjunto de várias coisas que nós, enquanto artistas, sentimos falta. Nós não vivemos ainda, sobrevivemos da arte. E por conta disso, insurgimos para marginalização. Ok. Nós somos marginais artísticos. Fizemos as nossas cenas de formas individuais. Às vezes vamos representar o próprio país de forma individual. Fizemos tudo a nossa custa, graças aos nossos esforços. Ok, então olha, pergunta. Estás a E ver? sim, tem dado para sobreviver. Tem dado Ok, para sobreviver. Muito bom, obrigada, António. António, nós Sim. estamos quase a acabar, mas eu não podia deixar-te ir embora sem. Já eu tenho agora. Sabes, eu vou-te explicar, porque nós fizemos eu entrevistei o António, aquilo foi horas, mas isto tá aqui não é para escrever, isto aqui já querias, mas não. Infelizmente, olha, nem a tua internet te está a deixar falar, nem a tua internet te está a permitir divagar muito, mas pronto, eu não te posso deixar ir embora sem falar da do teu ativismo e de como tu usas a tua arte para melhorar a situação das pessoas que estão à tua volta. Então, eu queria que tu tentasses, eu já sei que é difícil, eu faço essas perguntas complicadas, mas eu queria que tu tentasses pôr por palavras, como é que eu hei de dizer isto? Pôr por palavras o peso, imagina a sociedade e depois tu tens as ciências, tens as artes, qual é o peso que tu achas que a arte tem para o desenvolvimento? Agora, faz-te conta que a música não existe e tenta vender às pessoas as outras artes. Diz, ok, o spoken word é importante porque, o teatro é importante porque. Tenta vender, tenta fazer as pessoas entenderem que há mais para além da música e que é vital para a sociedade. Achas que consegues? Desafio lançado. #challenge. Tu consegues? Nós recentemente tivemos Banza Congo como patrimônio da humanidade. Banza Congo como patrimônio da humanidade. E essa cena me levou para uma reflexão fixe. Da mesma forma que nós temos Banza Congo como patrimônio da humanidade, nós temos a arte, eu não vou particularizar, mas nós temos a arte de forma geral, como reserva moral e cultural da Internet não faz isso. povo. Então, se nós não apoiamos é tipo de manifestação artística que seja aqui dentro, sem excluir mesmo nenhuma, nós estamos a matar isso. Nós olhamos muito para a arte, simplesmente, para a arte não diria, para a cultura, e nós aqui artistas temos desempenhado mal esse papel. Ok. É sempre no Estamos fim de da cultura, temporada. olha-se para a cultura simplesmente o Ministério da Arte. Ok. E a própria Luísa reclamou o sinal. Olho para...
Ai, ai. Estamos a ser sabotados. Não está fácil. Não está fácil. Poças, e ele que diz Olhamos coisas... para a cultura simplesmente. António, acho que não querem que tu faças esse teu manifesto. Vai ser difícil. É mentira. E eu estou a sentir que ele ia dizer algo profundo. Já viste, né? Que ele é assim coisa. Profundo. Não. Intenso. Olha, infelizmente, minha gente, a vida que segue, não é? Não vai dar. The show must go on, ironicamente. Dar um contributo bem mais sólido. Oh, António, não te estamos a ver, mas estamos a ouvir. Oh, não. Gente, I'm sorry. Acontece. Vai ter de ser. Tentámos. Melhorou. Tu não desistes! Ok, queres tentar? Para conseguir compreender. Não. Este tempo todo foi off. Coitadinho, andaste aí a falar. A internet hoje não está. A internet não está Tá bom, mas fácil. vou vender já o meu peixe. Falando em vou aproveitar e vender o meu peixe. Falando em marginalização, Ok. dentro do próximo mês estarei a vender, vou comercializar um livro. Na verdade, é um caderno de poemas feito manuscritamente. Vou lançar 200 exemplares. Ok. Muito bom. Estão a perceber como é que a arte é discriminada. No programa da arte, a internet não está a querer colaborar. Não é fácil. Pronto, então é assim, o António Paciência vai lançar um livro para o mês que vem, mas não vai dar. Infelizmente vai ter de ser. Mas nós depois vamos procurar, eu vou falar com ele, vamos pôr a informação toda quando divulgarmos os livros, etc., do programa, porque tenho a certeza que é pertinente. Estou chateada, porque o António é mesmo aquela pessoa extremamente necessária, que deve ser ouvida, e a internet faz isto. É o que Mas entenderam, não é? Os artistas estão a sobreviver e não a viver, deu para entender isso. Deu para entender que para ele há um divórcio entre a arte e os angolanos, o que é irónico, não é? Porque a arte sustentou a revolução para a independência e a arte representa Angola, não é? Todas as artes. E é isso, o António faz um trabalho fantástico a nível social, um trabalho de inclusão. Ele pensa na comunidade, ele quer... É mesmo aquela pessoa, imagina, tem um grão de arroz, mas ele vai dividir e grão todos com nós... quem? Exatamente, e o grão de arroz do António é arte. Sim. É arte, é a palavra, é a literatura, é a representação. Ele tenta fazer com que as pessoas tenham acesso ao belo. E é o que ele diz, eu não vou para o centro, eu não vou para a marginal de Luanda fazer nada. Porque eu quero é que as pessoas da periferia Exatamente. tenham acesso àquilo que as outras pessoas já têm naturalmente. Então, pronto, é esse o nosso António, gente. Extremamente necessário. Obrigado, António. Depois falo com ele. E é isso. E como nós temos aqui, concluímos o nosso Olha Quem Fala, vamos ao nosso Olha Quem Fala também. Ok. Ok? Vou-te inteirar. É isso! O nosso Olha Quem Fala também. Hoje vai ser especial. Especial porque normalmente nós lemos um comentário, mas como tu tinhas ficado com um pendente, vamos terminar essa ideia, porque tu estavas a falar no início no chá, lembram-se, antes do intervalo, estavas a falar da questão das pessoas com necessidades especiais e da não existência de espaços adaptados a essas pessoas cá. Continua. Ok. Passei o testemunho. É um tema que há muito que se diga, porque primeiro que nós estamos envolvidos numa sociedade que teve uma história como a que nós tivemos, e infelizmente temos muitas pessoas nessa condição, mas infelizmente também não temos as necessidades dessas pessoas adaptadas à forma delas, à qualidade de vida que elas merecem, já seja num autocarro, nos táxis. Pois.
porque sabemos que a maioria da população tem de se locomover por transportes públicos e infelizmente muitos deles não estão adaptados. Era pertinente, se calhar, um dia, e tenho essa vontade de saber as necessidades dessas pessoas também e perceber um bocadinho mais como incluí-las. Nós temos um livro, que é o Nelferd, que é como se fosse a Bíblia da Arquitetura. E este livro tem todas as medidas de tudo o que nós queremos fazer, desde as distâncias de como é que uma cozinha deve ser montada e tudo mais. E temos lá as medidas que são parametrizadas para termos rampas e uma casa de banho adaptada a pessoas com capacidades especiais. Mas, entretanto, pessoalmente eu não vejo isso muito respeitado na nossa arquitetura cá. Podemos encontrar algumas situações onde isto hoje é feito, mas infelizmente não para todo tipo de construção. Quando eu falo dessas, estou a falar já de hotéis e estou a falar de restaurantes e se calhar espaços um bocadinho mais elaborados e já projetados e não para a maioria dos espaços sociais. Então, acho que isto é algo que é para pensar. É para pensar e acho que devia haver órgãos que regulassem todo tipo de obra que não respeitasse determinadas regras e normas. Olha, eu concordo. Porque eu penso sempre, a maior parte dos países africanos tem uma grande percentagem de gente que sofreu muito com guerras. Daí resultaram muitos mutilados. Então, mais ainda do que outros países em que têm pessoas com necessidades especiais por uma questão biológica, nasceram assim, ou uma vicissitude, mas uma coisa pontual. Nós aqui temos essa necessidade maior, porque há milhares de pessoas nessas condições. E são obrigadas a sofrer duplamente, porque já têm o problema e depois é quase uma maratona para entrar num restaurante. Se não tiverem ajuda, não entram. Ponto número 1. Não conseguem apanhar transportes. Ou seja, não têm autonomia. São pessoas que já têm o problema, seja ele qual for, e depois ainda têm a questão da falta de autonomia, porque não têm uma rampa. O simples... Lá está a questão das maçanetas. Eles não chegam lá. Não chegam. Dimensões de portas, vão à casa de banho, ter os apoios para poderem sair. É tudo. É tudo. É tudo. Absolutamente tudo. E é isso. Por isso é que eu queria que vocês entendessem a questão da arte enquanto expressão, enquanto comunicação e enquanto veículo de mudança, enquanto veículo nem é um veículo, enquanto ponte entre a sociedade e o objeto em si que representa essa sociedade. Porque, neste caso, estamos a falar da arquitetura, os edifícios, as casas, tudo aquilo que é tocado pela arquitetura, são a comunicação entre esse imóvel, e aquilo que são os nossos sonhos, as nossas esperanças, os nossos gostos enquanto sociedade, enquanto cultura. Valorizem isso. Não pensem que a arquitetura está aí só porque as pessoas têm dinheiro e não têm mais o que fazer e vão construir coisas. Não é isso. Assim como vocês sentem uma ligação com a música, uma casa, um edifício vai-vos transmitir também algum tipo de emoção. Uma dança, eu se estiver a ver uma dança bem coreografada, eu consigo chorar, porque está ali uma história, estão emoções envolvidas. A mesma coisa, obviamente, isso aí vocês conseguem, isso aí já é mais fácil de perceber. O ouvir a música e chorar, o ver um filme, mas isso é porque é muito visual, não é? E a letra faz lembrar alguma coisa. Mas nem tudo tem que ser tão óbvio, não é? Então, por isso é que eu estava a focar muito na arquitetura, a dança, a escultura, as formas também transmitem emoções. Então, abram os vossos horizontes. Eu acho que no final do dia era esse o meu objetivo. Era que as pessoas estivessem abertas a outras formas de arte e que vissem a necessidade não só de investimento, mas também de pesquisa,
Vão, procurem. Toda a gente agora tem acesso à internet. Aliás, se vocês nos estão a ver, é porque têm acesso à internet. Então, tirem um tempinho, vão procurar outras formas de arte. Se calhar até vão descobrir hobbies. Sim. Vão descobrir algo com o qual se identificam. Não se foquem tanto naquilo que é óbvio, porque também tem de partir de nós. Quando nós dizemos que não há investimento, não há interesse, porque nós também não demonstramos isso. Então, se nós mostrarmos que precisamos e que vale a pena, se calhar o investimento vem, se calhar a formação vem. O que é que tu achas? Achas que sim? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que, como bem foi dito, né, por ti, Lourdes, eu acho que a arte é uma forma tão orgânica de nos comunicarmos, né, que às vezes está tudo dito e nem sequer foram por palavras. Às vezes as coisas estão lá, porque até a arquitetura é a forma de comunicar o que existe, né, os sonhos que possam vir surgir, mas a ausência deles também fala. O porquê deles não estarem ali, o porquê daquilo não estar a ser feito, porque portanto, eu acho que é uma conexão entre seres humanos muito, muito espetacular. Porque conseguimos, sem coisas tangíveis, nos comunicarmos, sentirmos empatia. Exato. Eu posso entrar para um espaço que tenha total empatia, que sinta-me confortável, como posso chegar a um espaço que me dê, sei lá, uma certa hostilidade, resistência. Então, há muitas formas de nos comunicarmos e estarmos em harmonia. E, sem dúvida, como a sociedade é feita de todos os estímulos. E eu acho que a arte salva vidas. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A arte a nível mundial, ou seja, todas as expressões artísticas, eu acho que salvam vidas. Salvam mesmo. E é de valor. E gostava muito daqui para frente, num próximo programa que eu fosse convidar, dizer, olha, conseguimos descobrir os materiais Y, ou sei lá, materiais nossos, e conseguimos fazer obras que nós nos revemos nelas, né? Sem que sejam obras que venham de outros países e tudo mais. Sim. Eu acho que esse seria, eu tenho fé que sim. Eu acho que esse seria o grande desafio e a aposta que todos nós devíamos abraçar. Vai dar, eu acho que o diálogo e a troca de ideias, o debate, faz com que essas coisas aconteçam. Sim. Aquilo tem que partir de algum lado e o debate, o reconhecimento dessa necessidade, eu acho que é um bom início. Portanto, no que nós pudermos ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. Sheila, olha, não há como demonstrar a nossa gratidão, porque nós sabemos que és uma pessoa extremamente ocupada e teres tirado um tempo da tua agenda para nos fazeres companhia, para ajudares a elucidar aí em casa. Olha, impagável. Muito obrigada. E estiveste mais do que à altura, não é? E eu gosto de saber que nós temos um bom dedo, porque acertamos sempre, minha gente, não é? Como podem ver. E a porta está aberta, volta sempre. Obrigada. E esperemos, quando voltares, seja com as tais ótimas notícias que coisa, não é? Que tens para dar. E, gente, é isso. Apreciem a arte. Apreciem mesmo no verdadeiro sentido da palavra. Bebam, cheirem, ouçam, vejam, toquem, sintam. Deixem que a arte mude a vossa vida. Para a semana, nós vamos falar de cabelos naturais. Vamos ter a Cíntia Tini connosco. E já sabem, até lá, e enquanto apreciam a arte, não aceitem aquilo que não conseguem mudar e mudem aquilo que não conseguem aceitar. Este foi o 25º. Muito obrigada. Obrigada, Lourdes. Obrigada pelo convite. Queria fazer um especial agradecimento a 2 pessoas, que acho que faz todo sentido. Sim. Um deles é o Silvio Nascimento, que dispensa apresentações. Boas recomendações, sim. Foi quem muito recomendou-me e agradeço imenso, Silvio. E o Dominic também, da Galeria Ela. Uma pessoa que também dispensa apresentações. Eu tenho todo o respeito por ambos, então são 2 pessoas amigas e que, pronto, estou realmente agradecida. E recomendaram muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Lourdes, por tudo também. Espetacular. Gratidão. 5 estrelas. Gente, até para a semana. Até a próxima. Obrigada.